Bom, gente, então vamos lá, vamos iniciar nossa unidade 1, entendendo a consultoria contábil, tá? E a partir deste material vocês resolverão a lista de exercícios. Falar um pouco da consultoria, né? Falar de consultoria contábil, a gente precisa entender um pouco a economia, a globalização, o posicionamento das empresas no mercado, tá? Então, por que é importante, tá? A gente refletir sobre esses aspectos, porque quando a gente vai falar de uma prestação de serviço, de consultoria, seja ela consultoria empresarial, seja ela especificamente consultoria contábil, tá? A gente vai falar de uma prestação de serviço por uma pessoa ou grupo de pessoas. E essas pessoas são os profissionais, né? Precisam ser profissionais capacitados, né? Com expertises, né? Com competência para desenvolver e desempenhar aquele serviço, aquela prestação de serviço diante do mercado de trabalho, tá? Então, quando a gente fala de globalização da economia, tá? A gente precisa pensar que as empresas estão inseridas nessa globalização, nesse mercado que vem aumentando ao longo dos anos, né, que é um mercado que tem muitas exigências significativas, que exigências são essas para as empresas? De qualidade, de produtividade, de inovação dos produtos, dos serviços, certo? Então, é, as empresas precisam acompanhar esses ritmos, né? Essas organizações, elas estão impostas, vamos dizer assim, elas estão necessitando acompanhar o ritmo imposto por países de primeiro mundo, né? Por países desenvolvidos, tá? Por participarem no mercado de forma efetiva, de forma a conquistar mais clientes, ou seja, aumentar a sua carteira de clientes, né? E de forma a prestar serviço de qualidade para atender a necessidade da população, ok? Da comunidade, de quem é interessado. Então, nesse mercado globalizado, nesse mercado volátil, nesse mercado que tem muita concorrência, tá? A gente observa as empresas inúmeras, ou seja, as várias empresas de diversos segmentos, de diversos ramos, de diversas áreas, tá? E as suas concorrentes. Então, quando a gente for falar de um serviço de consultoria contábil ou consultoria empresarial para essas empresas, é porque essas empresas elas estão buscando corrigir falhas, buscando melhorar os seus aspectos internos, buscando captar mais clientes, né? Buscando reduzir custo, né? A gente vai falar um pouco dessa questão do custo-benefício. Você produzir algo, você investir em algo que o retorno não seja maior do que o custo que a empresa está arcando, não é viável, tá? Isso não há um equilíbrio nessa relação, né? Você não pode apresentar mais custos, vamos dizer assim, do que as suas receitas, do que os benefícios, do que clientes que você deseja captar. Então, essa relação de equilíbrio custo-benefício, ela é extremamente importante para as empresas que desejam contratar esse tipo de serviço que é consultoria. E o que é que a gente entende, professora, por consultoria empresarial e, consequentemente, a gente vai ver o que é uma consultoria contábil. A consultoria empresarial é um processo interativo. Tá? Então, quando a gente fala de processo interativo, a gente está falando de integração de pessoas, de agentes. Então, eu tenho pessoas capacitadas que vão exercer aquele serviço, tá? De mudanças externo à empresa, o qual assume responsabilidade de auxiliar os executivos profissionais da empresa no processo de tomada de decisão, não tendo o controle direto da situação. Então, as pessoas que oferecem o serviço de consultoria empresarial ou consultoria contábil são pessoas que estão fora daquela empresa. Então, a empresa cliente de quem está prestando o serviço de consultoria, ela vai contratar uma empresa de consultoria para atender uma determinada demanda e serviço. Essas pessoas que são contratadas para executar o serviço de consultoria, elas estão fora daquela empresa. Elas são pessoas que estão externas àquele ambiente, ou seja, ele não tem o controle da situação de dentro daquela organização, mas são profissionais capacitados
que vão exercer, oferecer o seu serviço para fazer com que aquela empresa chegue cada vez mais no seu ápice, para ajudar aquela empresa no processo de tomada de decisão, tá? Então, isso aí é uma definição do Oliveira, tá? Do livro que está na referência para estudos com relação à parte de consultoria contábil. E aí, gente, para a gente resumir, então a consultoria contábil é um processo interativo, está envolvido pessoas que são os agentes de mudança, e essas pessoas que oferecem o serviço de consultoria têm responsabilidade de auxiliar a sua empresa cliente, tá? Direcionar a qualidade dos serviços para ajudar aquela empresa no processo de tomada de decisão. Ou seja, ajudar os executivos daquela empresa, os proprietários, os donos, os CEOs. O CEO, que é o CEO que a gente fala, ele é o diretor executivo de uma organização. A gente vai ver o CEO nas companhias abertas, nas grandes corporações. Professor, e nas pequenas empresas? A gente vai ver um diretor, presidente, um executivo lá, o sócio, o proprietário, o dono, tá? A gente usa essa nomenclatura para as empresas de pequeno porte. Para as empresas de grande porte, do tipo de sociedade anônima, a gente usa o CEO. Então, qual é a premissa de eu prestar um serviço de consultoria, de eu ser um consultor contábil? Eu não ter o controle direto daquela situação. Ou seja, eu não vou prestar consultoria para a minha empresa eu sendo funcionário da minha própria empresa. Não, a gente não pode confundir esses tipos de serviços, porque aí a gente já pode estar falando numa questão de auditoria interna. Quando a gente fala auditoria interna, a própria empresa pode pegar um profissional de dentro daquela empresa, nomear para fazer auditoria interna. A consultoria contábil ou consultoria empresarial é diferente. São pessoas que estão externas, fora da empresa, ou seja, usuários externos, que vão para dentro da empresa ajudar aqueles executivos a desenvolver as suas atividades. Então, esse serviço de consultoria pode ser feito por uma pessoa, duas ou mais, tá? Ou áreas ou atividades da empresa, tá? Então, essas pessoas, elas vão ajudar esses profissionais, empresas, que a gente vai chamar de empresa cliente, a alcançar os seus resultados, tá? Então, o que é que a gente pode falar também? O que é consultoria? Quando eu digo assim, consultoria empresarial, consultoria de uma organização, tudo é sinônimo, estou falando a mesma linguagem. O Instituto Brasileiro de Consultoria das Organizações, que é o IBCO, é um órgão, tá? Que regulamenta, é um órgão que traz notícias, que está envolvido com esse tipo de profissional. Ele define consultoria de uma organização como sendo um serviço prestado por uma pessoa ou grupos de pessoas independentes e qualificadas. Então, a gente vai ver mais na frente que essas pessoas que prestam serviços, elas têm que estar capacitadas. Esses profissionais também precisam fazer suas reciclagens. Professor, o que é a reciclagem? É a gente estar atualizando, né? Está atualizando de conhecimento, de informações perante o mercado, quais as novidades, quais as novas técnicas, quais as novas técnicas para a gente poder trazer soluções para as nossas empresas, tá? Então, o IBCO para a nossa empresa cliente. Então, o IBCO, ele define consultoria de uma organização como sendo um serviço prestado por uma pessoa ou grupo de pessoas independentes e qualificadas para identificar e investigar procedimentos e métodos de forma a indicarem a ação adequada e proporcionarem auxílio na implementação dessas recomendações. Tá? Então, eu tenho uma empresa cliente que me contratou um serviço de consultoria contábil. Está querendo implementar, vamos dizer, um software mais avançado para controlar os estoques da empresa. Então, vai contratar um profissional da área de contabilidade, tá? Pode contratar uma empresa contábil que faz esse controle, que juntamente com alguém de TI vai ajudar a implantar esse software, né? Então, o responsável pelo TI vai implantar o software, o profissional de contabilidade vai auxiliar se aquele software é de qualidade, se aquele software ele traz as demandas que a contabilidade precisa. Então, toda essa indicação, toda essa, vamos dizer, aposta que a empresa cliente
faz naquele profissional ou naquela empresa que presta serviço de consultoria, né? Então, ela está depositando confiança, ela está aceitando, vamos dizer, que aquele profissional é capacitado, né, para prestar aquele serviço e que vai trazer o quê? Soluções, né? E aí, é muito importante a gente vai verificar que quando essas empresas prestam serviços de consultoria às outras empresas, por que eu digo assim? Porque empresa, professora, quando você fala? Porque, por exemplo, um escritório de contabilidade é uma empresa, ele é constituído de uma forma jurídica, tem CNPJ, é pessoa jurídica, é uma entidade. Então, o escritório de contabilidade, se tiver lá no seu CNAE, que é o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas, e ele colocou lá que o escritório também pode prestar serviço de consultoria, então uma empresa vai prestar consultoria a outra, tá? É muito importante o acompanhamento. Então, qual é a duração do tempo dessa prestação de serviço de consultoria? Quais as recomendações que a empresa de consultoria contábil está fazendo àquela outra empresa, que aquela outra empresa precisa seguir? Então, é uma troca, é uma parceria, né? A empresa cliente, ela também precisa seguir as orientações, tá, da empresa que está prestando o serviço de consultoria, ok? A gente também pode entender consultoria como um processo interativo executado por uma ou mais pessoas. Vejam que eu peguei várias definições de vários autores, tá? Peguei do IBCO, peguei do livro do Luciano Croco, peguei do Oliveira, para a gente ver a definição em vários âmbitos e veja sempre que o foco é serviço executado por uma ou mais pessoas, independentes, externas ao problema em análise, com o objetivo de fornecer aos executivos da empresa cliente um ou mais conjunto de opções de mudanças, né, que proporcione a tomada de decisão mais adequada ao atendimento das necessidades das organizações. Um outro ponto importante é a gente saber, é a empresa cliente, a empresa que quer contratar um serviço de consultoria, saber quando é que está ocorrendo a necessidade da contratação desse tipo de serviço. Né? Qual é o momento? Será que minha empresa não está bem? Será que meus custos estão altos? Onde é que eu posso reduzir? Onde é que eu posso minimizar? Né? Como é que está a minha folha? A oneração da minha folha, questão de impostos, tributação, regime de tributação que a empresa está inserida. Será que esse regime é o mais adequado? Né? Eu posso ir para um outro, é permitido eu ir para um outro que eu pague menos impostos, então com isso eu vou conseguir obter mais retorno, obter mais lucro. Então a gente também vai ver, né, qual é o momento da empresa identificar a necessidade de contratar um serviço de consultoria, contábil ou empresarial, ou qualquer outro tipo de consultoria que ajude a atender às suas necessidades. Então, o que é a consultoria contábil? A consultoria contábil é a prestação de serviço diferenciado realizado por pessoas ou grupos de pessoas com a finalidade de inovar serviços contábeis. Serviços diferenciados, porque se a gente está tratando de uma consultoria contábil, então a prestação de serviço tem que ser no âmbito da contabilidade, né? No âmbito financeiro, no âmbito que envolva planejamento tributário, controle, gestão financeira de empreendedores, diagnósticos, com relação à folha de pagamento, tributação, tá? Então, é uma prestação de serviço diferenciada, realizada por pessoas ou grupos de pessoas, com finalidade de inovar os serviços contábeis das empresas, utilizando sistemas de informações ERP. Ah, professor, o que é esse sistema de informação ERP? É um sistema de informação integrado, tá? Que ele auxilia vários assuntos da área contábil. A contabilidade propriamente em si, a parte contábil, né, de elaboração de demonstrações, de análise das demonstrações, de verificação dos livros contábeis diário e razão, da verificação do balancete, planejamento tributários e fiscais, controle e gestão financeira para empreendedores, dando diagnósticos e apontando soluções, tá? Conciliação bancária, então, com o auxílio de um sistema desse, as empresas podem prestar serviços de consultoria, né, para auxiliar aí os gestores, né, das empresas a alcançar bons resultados, tá? Então, o consultor, a Oliveira também traz, tá, mais definições.
O consultor de empresas é uma pessoa que não pertence à organização, então é muito importante a gente estar a par disso, para a gente não confundir com outros profissionais que desenvolvem atividades, como, por exemplo, o auditor interno, né, que ele pode trabalhar lá dentro da empresa, que ele trabalha dentro da empresa, ou melhor, que ele que ele trabalha dentro da empresa e o diretor ele pode nomear, né, uma pessoa de dentro para fazer o serviço de auditoria interna. Então, o consultor ele é uma pessoa externa, uma pessoa que está fora, que vai atuar, né, mas ele vai trabalhar lá dentro da empresa com responsabilidade, prestar auxílio para os gestores, para os colaboradores, tá? O objetivo de um consultor é resolver as demandas existentes, sem controlar a situação. Quem controla, quem está ali dentro da empresa diariamente, são as pessoas que trabalham nos setores, é o diretor, né, o sócio, é o empreendedor, é o dono, é o proprietário. Então, ele está acompanhando tudo. O consultor, a prestação do serviço de consultoria contábil ou consultoria empresarial, ele vai estar lá auxiliando, né, podendo identificar falhas, né, podendo ver o que é que pode ser melhorado para eles auxiliarem aí no processo de tomada de decisão. Para desenvolver o seu trabalho com seriedade e integridade, o consultor precisa colocar-se integralmente a serviço de seus clientes, auxiliando da melhor forma e comprometendo-se à busca pelos resultados. Acontece também, gente, de quando a empresa, o escritório de contabilidade, ele presta serviço de consultoria a outros clientes ou às vezes até um cliente já seu, né, quando ele quer aprofundar, né, quando o contrato não aborda outros resultados. Né? Vamos dizer assim, quando o contrato não foca outros tipos de serviços. Então, o que é que acontece? O consultor, ele pode sim colocar pessoas dentro da organização por algum determinado tempo para acompanhar isso mais diretamente, ok? E aí eu trago uma reflexão em uma frase dizendo assim, de um livro, tá? De Kuan Tsu. Se deres o peixe ao homem, ele se alimentará por um dia. Se o ensinares a pescar, ele vai comer a vida inteira. Então, o que é que eu quero dizer com isso? O que é que a gente pode refletir com isso? É que o serviço de consultoria, ele não é um serviço que ele pode perdurar, vamos dizer, não é para a empresa estar aí a vida toda contratando esse serviço, não sei quantos anos, não. Ela contrata para resolver problemas, para a empresa orientar, ensinar, melhorar aquilo ali e aquela empresa adotar aquele ritmo de trabalho e continuar aí, vamos dizer, prestando os seus serviços, corrigindo as falhas, né? Então, não é ficar só naquela mesmice, não é sempre ficar na dependência da contratação de um serviço de consultoria, tá? E dar intervalos, então passou anos, tecnologias avançaram, coisas novas, eu quero de novo fazer uma geral aqui na empresa, contratar de novo uma empresa de consultoria, o que é que eu posso melhorar, né? Não só na área contábil, mas o marketing, né? Tem várias outras coisas, hoje a gente está com transformação digital, com mídias, com redes sociais, então o que é que a gente precisa? Não é só a empresa, ela toda hora dá aquela prestação de serviço, mas ela ensinar, ou seja, ela mostrar as soluções e a empresa andar com suas próprias pernas, ok?